Na verdade, vamos começar, porque a temática é o cooperador. E às vezes nós imaginamos que o cooperador seja uma função ínfima. Perceba, os irmãos, que nós lemos aqui em 1 Coríntios, Paulo se qualificando, se mostrando uma das suas credenciais. Na verdade, ele mostra suas credenciais aos Romanos, capítulo 1, Paulo, servo, chamado e separado. Isto é, a identidade credencial. Mas Paulo, no decorrer de seus escritos, ele vai mostrando suas credenciais com o seu comportamento. E o versículo 9 aqui diz: nós somos cooperadores. Esse nós aqui relaciona-se com os obreiros, os que estão dispostos a dizer sempre sim para o Senhor. Veja que se você chamar um pastor de cooperador, pode ser que ele não goste. Se você chamar um presbítero de cooperador, também pode ser que ele não goste. Mas aqui o apóstolo diz: nós somos cooperadores. E essa palavra é muito forte no nosso dia a dia, porque o cooperador era também, está dentro dessa palavra hiperetas. O hiperetas, ou hiperetas, cooperador é o sinergós, e o ministro é o hiperetas. Então aqui você tem a palavra ministro, e aqui você tem a palavra cooperador. Veja, são duas palavras dentro do vocabulário da matéria chamada hiperetologia, que normalmente se fala em teologia pastoral, que a chamada ministerial é a vocação ministerial, e está inserida essa palavra cooperador. Os cooperadores, na verdade, eram remadores de navios. Esses eram os cooperadores, remadores de navios. O Russell Norman Champlin faz os seus comentários naquela enciclopédia dele, comentada versículo por versículo. E também outros comentários, Antônio Gilberto, na Bíblia que foi lançada agora pela CPAD, a Bíblia dele é muito boa, Bíblia de estudo de Antônio Gilberto, uma Bíblia cara, mas vale a pena ter, custa R$299, na CPAD deve estar uns 300 e pouco, mas é uma Bíblia cheia de comentários maravilhosos que todo obreiro devia ter. Então ele faz um comentário longo dos ministros ali em 1 Coríntios na sua Bíblia, vai trazendo características dos obreiros, o que se almeja, o que se espera de um obreiro de Deus. Então, na verdade, esses remadores aqui de 1 Coríntios capítulo 4, Paulo diz que os homens nos considerem como ministros. O ministro é exatamente aquele tipo de servo dos remos inferiores. E Paulo, aqui nesse texto, ele cita, não nesse texto, mas nos seus textos, ele cita uma lista de cooperadores. Em Romanos 16, versículo 3, Romanos 16, 3, ele cita aqui uma lista de cooperadores importantes. Olha só como ele vai descrevendo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em vossa casa. Ele vai, saudai a Epêneto, cada nomezinho bonito para colocar nos filhos, né? Meu amado, que é as minhas primícias na asa em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Maria, uma mulher,
né, para quebrar aí essa visão que alguns machistas têm que só pode ser obreiro homem. Saudai a Andrônico e Júnia, meus parentes, tá vendo? Parentes cooperadores e meus companheiros. Saudai a Ampliato, olha que nome. Ampliato, meu amado no Senhor. Ó. Urbano, nosso cooperador. Estaques, meu amado. Apeles, aprovado em Cristo. Aristóbulo, Herodion. Toda essa lista, uma lista enorme de cooperadores que Paulo vai descrevendo. Por exemplo, Marcos, Aristarco, Demas em Lucas, Filemão 1:24 também fala. Tem um cooperador em Colossenses capítulo 4, versículo 11, que o nome dele é Jesus, que não tem nada a ver com Jesus da Bíblia, mas o nome desse cooperador é Jesus, chamado Justo. Colossenses 4:11, que às vezes tem gente que não lê o texto e pega esse versículo aí e diz que isso aí é o Jesus dos crentes, mas é o Jesus aqui, é um cooperador de Paulo. Outro dia eu encontrei um Jesus ali na casa do meu primo, bêbado que só, e o nome dele é Jesus. Falei, rapaz, não condiz o seu nome consigo mesmo, né? Mas é um nome próprio, né? Que é a mesma coisa que Josué. Você tem aí, ó, Clemente, Filipenses 4:3. Todos esses eram cooperadores de Paulo. Aí você vai vendo uma lista enorme. Eles eram cooperadores, e como cooperadores eles eram também presbíteros, uns eram apóstolos, outros eram evangelistas, mas Paulo vai descrevendo como cooperadores. E a igreja, nesse caso, porque os remadores estão lá embaixo, que é os remadores dos remos inferiores, daí nós temos a palavra riperetas, né, que são os ministros, A igreja é o grande barco. E nesse barco estão os membros, na verdade, a elite da igreja é praticamente o que a gente chama de membros, os que vêm. Alguns dizem que esses são os consumidores de igreja, mas não é bem assim. Aqueles que também fazem a obra, mas têm a linha de frente, aqueles que, não é bem a linha de frente, aqueles que ficam embaixo, remando. E esses são os obreiros. O caminho do ministério, eu sempre digo que a posição privilegiada da pessoa na igreja é a posição de membro, certo? Porque o membro é aquele que está lá em cima. Depois ele vai descendo, tem a escadinha. Aí ele passa a ser cooperador, depois passa a ser diácono, depois passa a ser presbítero, passa a ser pastor, passa a ser pastor presidente, e vai embora, certo? Então, os remadores estão aqui embaixo. Aqui estão os remadores. Estão remando para esse grupo aqui. Então, o caminho ministerial, se alguém pensa que é subindo, está muito enganado. O caminho ministerial é descendo. Quanto mais você se especializa na obra do Senhor, quanto mais você atende o chamado do Senhor, mais degraus você desce. E aí você vai fazendo a força lá nos remos inferiores. Não tem nada de subir aqui. Na igreja tudo é descendo. Quando a pessoa chega na igreja, ele se ajoelha. Quando a pessoa recebe a Jesus, ele se ajoelha. Quando a pessoa recebe o batismo, ele desce. Quando a pessoa é consagrada, ele se ajoelha. Não tem nada de subir aqui, é só descendo. E quanto mais você desce, mais Deus te exalta. Né? Então não existe essa visão de grandeza na igreja.
O grande na igreja é Jesus. E os obreiros do Senhor são esses remadores. Às vezes a carga fica pesada mesmo, mas Deus nunca vai dar a você uma carga superior àquela que você possa suportar. Eu vi uma frase hoje que diz o seguinte: se pudéssemos traduzir o barulho do ferro, o barulho que o ferro faz onde está sendo forjado, se pudéssemos traduzir suas palavras seriam mais ou menos assim: por favor, não se canse de mim, continue trabalhando e só pare de bater quando eu estiver pronto, senão o meu futuro será um amontoado de ferro velho enferrujado em algum lugar. Então, Deus faz isso conosco. O Espírito Santo vai trabalhando e cada dia mais nos elevando. Isso é, no sentido de compreensão, de entendimento, de revelação. Então, no barco da igreja, nós não somos os capitães. No barco da igreja, o comandante é Jesus Cristo. Ele é o timoleiro. Também, nós não somos hóspedes ou simples viajantes nesse barco. Nossa missão é remar. E no 115 da harpa cristã, nossa missão é remar até o fim. Deus nos chamou para ser esses remadores. E aí vem a pergunta: você está de fato trabalhando na obra de Deus? Eu estou envolvido nos remos? Bom, o exemplo dos remadores, os remadores que está aqui, a primeira coisa que o remador precisa entender é sobre a sincronia. Sincronia. A sincronia, na verdade, está atrelada a relacionamento. Porque, na verdade, a sincronia é aquilo que é simultâneo, aquilo que é conjunto. Estudando um pouco sobre essas competições de remos, quando tem aquelas regatas, um trabalha em prol do outro. Não existe a possibilidade de um trabalhar contra o outro. É igual um time de futebol. Não há possibilidade de um time de futebol trabalhar contra o seu parceiro. Sabe? Prejudicar o seu parceiro. Às vezes eu fico olhando, né? Porque tem alguns jogos que são bonitos, né? Que são esporte mesmo. Você fica olhando, o camarada pega a bola lá e vem dando aquele show. É chapeuzinho, paulistinha, e vai aqui, pá, e todo mundo... E vai embora com a bola. Quando chega lá na hora de chutar para fazer o gol, ele passa para o colega. E o colega faz o gol. Aí o camarada faz o gol e faz. Quem fez o trabalho todo? Na verdade, aí ninguém fica com inveja. Todos vão lá comemorar com ele. Por quê? Porque é o conjunto. É o conjunto. Ninguém trabalha contra o outro. Se a pessoa pega a bola lá atrás e joga aqui na frente, quer dizer, é o time. A igreja precisa pensar nisso. Nós somos um time, nosso negócio é o gol, e o gol é almas. O gol é almas. Então, aqui está a visão, sincronia. O ministério precisa trabalhar com sincronia. Um convida, fala de Jesus, o outro traz para a igreja. Aí ele vem, o outro prega. E no final, a pessoa vai
pregou e de repente um outro vai fazer o apelo, e é no apelo que ele vem. Aí, pessoal, eu fiz o apelo, fulano aceitou Jesus. Não é bem assim, não. A história não é bem essa, não. Sabe, é o conjunto. Aqui entra essa visão da sincronia. Ministério é isso. Assim como a sincronia dos remadores. A primeira lição que aprendemos aqui, então, nessa visão dos remadores cooperadores, é a lição da sincronia. Sincronia fala de unidade, né? Unidade, cooperação, dependência. Um depende do outro. Essa é a sincronia. E a palavra cooperador vem dessa expressão, sinergós. Sinergós, a tradução literal para sinergós é sinergia. Sinergia, que também está relacionada com coesão, operação junta, unida. Sinergia, que indica o quê? Isso aqui indica uma organização. Sinergia, que é igual, vamos colocar aqui, organização. Organização, unidade, dependência. É como uma corrente, um elo depende do outro. Essa sinergia é apoio e aproximação. Na verdade, é uma palavra que, por exemplo, se você é um remador e não gosta do colega que rema com você, é melhor você gostar. Porque senão não vai dar certo essa competição. Porque você é membro da igreja. Ah, eu não gosto daquele irmão. É melhor você gostar. Porque senão quem vai perder é você. Ou todos perdem. Todos perdem. Então, os remadores tinham que saber a hora certa de remar no ritmo certo. Antônio Gilberto fala isso naquela Bíblia que ele estava vendo hoje. Então, na verdade, remar no ritmo certo, segundo o som dos tambores, isso pensando nos remadores da antiguidade. Segundo o som dos tambores. E ali não tinha espaço para individualismo. Era remar na mesma toada, sabe? Não tinha espaço para individualismo. Essa coisa que às vezes a gente vê na música, um músico querendo fritar o outro. Por aí fora, que não tem esse negócio. Certo? Não tinha espaço para um querer ser melhor que o outro. Quer dizer, a vitória de um é a vitória de todos. O prêmio de um é o prêmio de todos. É aquela coisa, sabe quando a pessoa é abençoada por Deus e compra um carro? Aí ele traz a chave. Às vezes trazem para pastorar, abençoar. E aí todos se alegram. Mas pode ser que tenha alguém lá no meio que diz, como é que pode? Eu trabalho a mesma coisa. Quer dizer, alegria tem que ser alegria de um, alegria de todos. A pessoa conseguir uma casa, é a alegria de todos. Porque é o conjunto. A vitória de um é a vitória de todos. Isso é muito bonito. Na visão dos remadores. Na visão de igreja. Então eles precisavam trabalhar unidos e sincronizados. A palavra aqui seria mais ou menos essa, ó. Cumplicidade. Cumplicidade. Certo? Todos nós participamos dessa vitória. Você não é o que é só pelo que você fez. Você é o que é por causa do grupo, do conjunto, do todo. Certo? Essa palavra, tudo isso aqui está relacionado a quê? Isso aqui está relacionado a uma palavra chamada corpo. Corpo. Não existe a possibilidade de separar um membro do corpo e esse membro do corpo se individualizar, sobrepor-se sobre outro membro
querer se vangloriar, porque tudo aqui é cumplicidade. Aliás, se uma parte do corpo começa a ser dolorida, a doer, todo o corpo sente a dor, porque isso se chama cumplicidade. Havia um dirigente que batia um tambor, marcando o ritmo que os remadores deveriam remar. Quer dizer, não é um correndo na frente do outro, não tinha isso. É todos remando no mesmo ritmo. O comando aqui é um só. O objetivo é um só. O timoneiro era o técnico, aquele que indicava. Tem uma palavra no latim, que é o lema dos Estados Unidos e o lema da bandeira de Mongaguá, que eu gosto muito. Essa palavra aqui, ó. E pluribus unum. Alguns colocam ex pluribus unum. Essa palavra latina passou a ser o lema dos americanos. Um por todos e todos por um. Seria mais ou menos isso. A tradução literal seria entre muitos, um. Entre todos, um. Aí você vê a bandeira de Mongaguá, que eu estava vendo outro dia, exatamente está escrito isso aí nessa bandeira. E pluribus unum. Entre muitos, um. Essa é a visão maravilhosa da obra de Deus. Então, na obra de Deus, nós precisamos remar juntos. Olhar na mesma direção. Nós não podemos pensar que vamos conseguir chegar ao destino sozinho. Sozinho você não chega. É preciso mútua colaboração. Isso é muito importante lembrar, porque às vezes nós temos a tendência de imaginar essa individualidade. Não, se alguém chegou lá, se alguém está fazendo maravilhas lá na frente, é porque ele tem sustentadores, é o corpo. Essa deve ser a visão da igreja. E nunca a visão essa visão de competição, de querer ser mais que o outro. É claro que o cristianismo que nós vivemos hoje está bem distante dessa realidade que estamos falando aqui. Outro dia eu vi apareceu lá nas redes sociais, uma igreja tocando bonito, um montão de instrumento. E depois veio a voz, você quer a igreja certa, vem para cá. Essa igreja não tem pastor, que o único pastor é Jesus, aquela coisa toda, como se o ancião não fosse pastor. Né? Então, quer dizer, aquela pitada de individualidade, de individualismo, que nós lamentavelmente encontramos. Na aula da escola dominical, nós falamos sobre os diversos partidos nos tempos de Jesus, e cada um queria ser melhor que o outro. Cada um, os saduceus, os fariseus, os essênios, os herodianos, e os samaritanos, e cada um queria ser melhor que o outro, mas todos sob o comando da lei. E hoje as coisas não são assim também? É batista, é presbiteriano, é assembleiano, é metodista, é congregacional, cada um com a sua bandeira. Aí você vai falar com ele, não, aqui o negócio é certo, aí você vai falar, não, o certo está aqui. Aí falar com o outro, não, esse negócio de língua estranha, essa coisa já passou. Mas todos dizendo que são evangélicos. É uma bagunça. Que pelo amor de Deus. Mas no meio de tudo isso está a igreja. No meio de tudo isso está a igreja de Jesus Cristo. Lamentavelmente, ela está no meio dessa confusão toda, porque Jesus ainda não voltou para arrebatar a igreja. Então a igreja de Jesus é diferente, porque a igreja de Jesus é uma igreja que caminha
dependendo da cabeça que é Cristo, mas os membros estão totalmente interligados. Então veja bem, aprendamos a remar com o nosso irmão. Aprenda a remar com seu irmão, com a sua irmã. Isso é igreja. Hoje eu vim aqui, durante o dia, e tinha 2 irmãs trabalhando aqui, mais 2 lá em cima, ajudando nas câmeras aqui. Aí desci aqui e vi as irmãs. A gente chega aqui na igreja, está tudo limpinho, cheirosinho. Ninguém vê essas irmãs trabalhando, a não ser quando a gente vem. Certo? Aí eu fiz um comentário com uma pessoa dizendo, o trabalho que essas irmãs estão fazendo na igreja aqui não tem diferença nenhuma do trabalho que o pastor faz no púlpito. Porque é o conjunto. Sabe? É o conjunto, elas estão fazendo um trabalho para Deus. Assim deve ser a obra do Senhor. Às vezes, a obra de alguém aparece e os outros veem. Mas tem muita obra que ninguém vê, e se essa obra que ninguém vê, as pessoas não fizerem, aquela obra que os outros devem ver, nunca vai aparecer. Certo? E tem gente, existem chamados assim. E aí você vai pegar uma pessoa dessa, põe para pregar assim, Deus, mas de jeito nenhum, pastor. Essa não é a parte do corpo que eu sou. Essa não é a parte do corpo que eu sou. Certo? E assim nós vamos encontrando a diversidade no corpo e a compreensão, porque tudo é para adorar e exaltar o nome do Senhor. Então a primeira coisa que encontramos aqui nessa obra de remadores e cooperadores é a sincronia. Nunca se esqueça disso, sincronia, trabalhar unido para um objetivo só, um propósito só. A segunda palavra importante que nós encontramos aqui, isso aqui tudo é um. A segunda palavra importante que nós encontramos aqui é a palavra força. Força. Essa palavra tem muito significado na vida, porque essa palavra, por exemplo, quando a gente vê 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te é a tradução da palavra vou colocar em português, endinamu. Veja que nós temos a palavra dínamos, que é força, é poder, é unção, é graça, é capacidade. A mesma palavra que nós encontramos em Atos capítulo 1. Recebereis a virtude. Virtude é dínamos. Força. É necessário que estejamos imbuídos dessa força. Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 3, uma palavra muito interessante. Eu peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres, quer dizer, que ajude essas mulheres, dê força, que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Então veja bem que essa força é a capacidade interior que nós temos, a capacidade que vem de dentro para fora, aquele desejo, aquela intensidade, aquele amor, aquela vocação tão forte, que se você não fizer, você acaba morrendo. Mas ao mesmo tempo, a força que você dá para o outro, a ajuda que você dá para o outro. Paulo diz, ajuda essas mulheres, quer dizer, esteja junto, esteja dentro do sincronismo, esteja dentro do sinergós, que é o cooperador, quer dizer, um ajudando o outro, como disse aqui, e pluribus unum, de todos um. Então veja que
essa lição é muito interessante. Um remador precisa de força. Ele precisa estar convicto de que aquela é a sua missão. Claro que é até dolorido estudar a missão dos ministros, dos remadores na antiguidade, porque eles remavam até morrer. Eles remavam até morrer, sob um ritmo dos tambores e morriam, entrava outro. Quer dizer, a função deles era aquela. Quer dizer, eles viviam para aquilo, a força deles era para exatamente aquilo. Então, os homens escolhidos de Deus para remar um navio devem ser fortes. Isto é, fortaleza também no sentido de não ser levado por qualquer vento, por qualquer conversinha, sabe? Aquele disse-me-disse, porque esse tipo de coisa acontece na igreja, acontece entre os obreiros. A pessoa tem que ter capacidade, competência para filtrar as coisas. Porque se você for levado por conversas paralelas, por gente que não é do ramo, mas se infiltrou no nosso meio, por ideologias que não têm nada a ver com a nossa doutrina, mas que, de repente, sorrateiramente entrou no nosso meio. Se formos dar atenção a essas coisas, nós não fazemos a obra. Isso enfraquece a obra. Quando Neemias estava construindo os muros, quando ele estava ali avançado, os irmãos veem, acho que é no capítulo 4, que o Sambalate, o Tobias e uma tal de Noádias, ou Noadias, até uma mulher tinha, eles alugaram profetas para desestimular o trabalho de Neemias. Primeiro eles disseram, vem, vamos conversar. E Neemias diz, olha, eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Então, é necessário que estejamos imbuídos nessa visão da força. Isso é a capacitação, a unção, a convicção, porque eles sabiam que não eram capazes de levar o barco sozinho. Sua força provinha de sua unidade. Levar o barco sozinho é o que disse o Jetro para Moisés. Esse serviço é muito pesado para você. Sozinho você não pode. Distribua, faça discípulo, procure pessoas capazes e ponha sobre 1.000, sobre 500, sobre 100, sobre 50. Quer dizer, pessoas capazes, instrua-os. Veja que é uma unidade. Assim devemos levar a obra de Deus nas congregações, onde quer que estivermos. Nunca devemos parar e ficar pensando. Eu sempre conto aqui que uma vez eu perguntei para um obreiro, quem é o segundo lá? Disse, pastor, não tem ninguém com capacidade. Aí eu perguntei, quem é o professor da escola dominical? Não tem ninguém com capacidade lá. Quem é o tesoureiro? Ninguém é capaz. Tudo era ele. Tudo era ele. Então, não é que não tem, você tem que procurar. Você tem que procurar na congregação as pessoas que estão lá. Você vai importar de onde? Se você está numa congregação, está no trabalho. Abra os olhos que Deus vai te esclarecer. Ore que Deus, de repente, aqueles descontentes vão falar, não, ele não dá, ele em 1900 Guaraná com rolho ele adulterou. Não sei quando ele fez, mas peraí, a pessoa já confessou, já deixou, já se arrependeu, já acertou a sua vida e fica marcando a vida da pessoa por causa de um pecado lá no passado que as pessoas ficaram sabendo, e os seus pecados escondidos? Que se aparecer você sai correndo. Porque eu sempre digo que se de repente a gente marcar um culto aqui e falar, irmãos, venha para o culto domingo, que vai acontecer um fenômeno na igreja. Vai aparecer um telão aqui e vai mostrar tudo que você fez durante a semana.
quantas pessoas viriam para a igreja? Hã? Você viria? Certo? Porque o que você pensou é o que você fez. Entende? Então, por que não vem? Porque nós somos terríveis. Se não for a graça de Deus, se não for o sangue de Jesus Cristo, se não for a salvação em Cristo. Agora, existem coisas que geram escândalos e outras que você vai administrando. Aí você tem que se consertar diariamente com Deus. Você tem, claro, que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, veja bem, é a unidade. Paulo chama os seus cooperadores para apoiar no trabalho, por exemplo, missionário. Romanos, ou Atos capítulo 13, ele pede aos seus amigos um apoio para o serviço cristão. Nós vemos isso nas suas epístolas. E a recompensa de um remador vem de Deus. É Deus que vai te abençoar, é Deus que vai te fazer prosperar, é Deus que vai abrir porta, é Deus que vai te fazer avançar na obra. Às vezes, a gente fica olhando assim, não é que a pessoa fala, mas a gente sabe, com o tempo a gente vai aprendendo. E aí o obreiro está falando assim, pastor, eu estou aqui, mas eu não recebo nada, eu não sei o quê. Não é que ele está falando, ele não está falando. A gente está lendo, certo? A gente está lendo. Sabe, pastor, eu não ganho para fazer isso, você está mandando fazer isso, mas quanto é que o ministério vai me... Veja que a visão é errada, porque é Deus que vai te abençoar, se houver condições e possibilidade para isso também, que a gente sabe que cada caso é um caso, entendeu? Mas, acima disso está a bênção de Deus para a nossa vida. É Deus que nos faz prosperar, é Deus que abre porta, é Deus que abençoa, é Deus que nos faz avançar, é Deus que nos faz ver coisas que outrora você não veria. Você não conseguiria ver. Então, como remadores, precisavam colocar sua força no remo. Força no remo. Nós também devemos remar com mais vontade para fazer a obra de Deus. Força! Trabalhei o dia inteiro, tem um culto hoje. Sabe uma coisa? Estou cansado, o pastor vai entender. E claro, você vai falar com o pastor, irmão, é compreensivo. Mas será que Deus entende isso? A força no remo. A força. E quantas vezes, irmãos, eu tive que vir para a igreja em outras épocas com dor de cabeça, cólica renal, eu nem falava nada. Esse é problema meu. Se eu morrer, eu morro no púlpito, né? Isso é problema meu. Eu vou reclamar com ele, irmão, estou aqui, mas estou morrendo. Que é isso? Misericórdia. Né? Essa situação toda é interessante. O Francisco estava dando aula aqui. O Francisco, às vezes, tem umas coisas que eu fico assim impressionado, o evangelista Francisco. Ele disse, numa aula aqui, uma ocasião, que ele nunca viu um abacate ou um pé de manga gemendo para dar fruto. Ai, que dor, está dando fruto. Você vê o fruto lá, entendeu? Aparece. Ele falou assim, de vez em quando solta umas que eu fico impressionado. Eu falei, mas de onde é que ele tirou isso, meu Deus? Porque é natural frutificar. É natural. Se você trabalha, é natural que Deus te abençoa. É natural que você prospere. É natural que você avance. Então, veja bem. É fazer a obra de Deus com capacidade, com graça. Mateus 11, 12 diz que desde João Batista se faz violência ao reino de Deus, e pela força se apodera dele. Olha só, desde João Batista se faz violência ao reino de Deus e pela força. O que seria isso? Pela força se apodera do reino. Significa que Deus conta com a sua disposição, conta com a sua fé, conta com a sua boa vontade, conta com esse amor que você... É força.
Não é no sentido de ser Hércules ou Sansão. É a capacidade que vem de dentro. É a força que vem de dentro. Então, vamos nos esforçando. Como Paulo escreve a Timóteo. Estava vendo aquele texto de Timóteo, 2 Timóteo. No capítulo 1, Paulo diz: guarda a palavra para Timóteo. Né? No capítulo 2, ele diz: ensina a palavra. É o tema dominante. Capítulo 3, permanece na palavra. E o capítulo 4, pregue a palavra. Veja só como são as coisas. Quer dizer, não desista, vá adiante. Porque eu vou contigo. Às vezes você não me vê, mas eu estou bem aí, presente na sua vida, sua fraqueza. E às vezes acontece uma situação, quando a pessoa foge, ele para no fundo do poço. Né? A pessoa foge de Deus, ele vai acabar no fundo do poço. E ele pensa que o fundo do poço é o último estágio. Tem um poço mais fundo que o fundo do poço. E sabe qual é? É o ventre do grande peixe. Jonas estava lá no porão. Talvez ele pensasse que ali fosse o último estágio. Aí Deus diz: Jonas, eu tenho um porão um pouquinho mais profundo que esse que você imagina. O porão que eu tenho para você, é lá que você vai se levantar, é lá que eu vou fazer um milagre na sua vida, porque já que você só... Mas não precisamos esperar fundo de poço. A gente precisa prestar atenção das coisas antes. Você existe para fazer a obra de Deus. Você existe para glorificar o nome do Senhor. Você existe, tem todo o trabalho periférico, certo? Que você, médico, advogado, engenheiro, seja lá qual for, enfermeiro, contador, esse trabalho periférico. Mas o central, a sua vocação central não é nada disso. Sua vocação central, claro que tudo isso faz parte, mas o núcleo, o fundamento é servir a Deus. O fundamento é servir a Deus. Glória a Jesus. Então, veja bem, a primeira coisa é a sincronia. A segunda palavra forte é força. E aqui entra a unção, entra a graça, capacidade, parar de ficar dando desculpas esfarrapadas. Nós conversamos na reunião de dirigentes aqui, uma palavra que nós temos quase 180 obreiros. Eu não sei onde é que estão esses obreiros. Certo? Que eles não aparecem nunca. Então, quer dizer, pessoas que só têm um nome. Você dá o cartão, deixa de ser cooperador, volta a ser membro. Mas como é que pode? Mas você aparece, cadê você? Onde é que você está? Certo? Eu sempre digo que é melhor voltar a ser membro do que continuar sendo obreiro e ir para o inferno. Porque se a pessoa é obreiro, ele tem que condizer, ele tem que estar atrelado, tem que estar unido àquela palavra, fazer jus àquela palavra. Para que serve um médico se ele não exerce a medicina? Para que serve um advogado se ele é só bacharel em direito, não sabe mais nem olhar no código, não sabe mais nem os artigos principais da Constituição? Para que ser advogado? Não serve. Existem pessoas que só têm o canudo e põe lá, mas se você vai perguntar alguma coisa para elas a respeito daquele assunto, elas não sabem nada. E de repente, quem não tem o diploma, não tem um registro lá nas áreas profissionais, de repente sabem mais que elas, porque são pessoas interessadas. Então veja bem, Deus não está interessado em desinteressados. Se a pessoa não tem interesse, então não serve para a obra de Deus. A terceira coisa importante aqui dos remadores é a submissão. Veja, a primeira palavra é sincronia. A segunda é força. A terceira é submissão. Submissão. Está sob a missão. Nós, na verdade, essa submissão está
ligada a uma palavra chamada humildade. Humildade é a mola propulsora do cristianismo. Não dá para entender alguém que seja cristão e arrogante. Alguém que seja cristão com um rei na barriga. Alguém que seja cristão, mas não olha para o outro, não cumprimenta o outro e se acha. Veja, você é corpo. Não tem condições de um membro do corpo querer sobrepor-se ao outro. Então aqui entra exatamente essa visão da humildade. No cristianismo, tudo relaciona-se com humildade. O mais humilde de todos que nós vemos na Bíblia é Cristo, que ele, sendo Deus, desceu e se humilhou ao ponto de se tornar humano, de obedecer autoridades terrenas, obedecer pai, mãe, ele sendo Deus, e ainda sujeitou-se à morte de cruz, ele sendo Deus. Veja, o nosso Cristo Salvador nos ensinou o caminho da humildade. Ele só desceu, veio do céu para a terra, aqui se humilhou, falou nossa língua, submeteu-se às autoridades, não deixou de pregar a palavra, mas por causa da pregação da palavra ele só foi descendo, foi para a cruz, da cruz desceu. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, desceu às partes mais baixas da terra, só desceu. Deus, estamos falando do Criador, estamos falando daquele que chamou a existência o inexistente, estamos falando do Cristo que estava com Deus no princípio, certo? O Elohim de Gênesis capítulo 1, né? A gente sempre coloca isso aqui, certo? Que é essa palavra é muito interessante, que é o Elohim. Se escreve assim, Elohim. Esse rim aqui, ó, é um plural. Tradução seria deuses. Literal. Mas ali está o próprio Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda tem outro detalhe nessas palavras aqui, que é, você pensaria, Bereshit bara Elohim et. Tem uma palavrinha chamada et. Et. Se traduz assim, et. Certo? Mas esse et aqui, na Bíblia BTX, que é a Bíblia textual, uma Bíblia massorética, com os textos antigos que saíram agora, mais próximo ao original, eles traduziram essa palavra aqui, ó, et, como Aleph Tav. Aleph Tav é a primeira letra do alfabeto hebraico e a última, que corresponde ao alfa e ômega. Então você encontra Jesus duas vezes em Gênesis capítulo 1. Mesma coisa lá de João 1, em arque hologos. Em hologos. O logos ali é o próprio Cristo. Então veja, Jesus estava ali com o Pai na criação e ele desceu, se humilhou. Veja, ele ensinou o caminho. E quando as bem-aventuranças que nós estamos estudando agora, texto todo das bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança, Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito. Experimenta chamar o irmão aí. Ô irmão pobre de espírito, tudo bem? Certo? Ele, no mínimo, ele vai te olhar meio estranho, porque essa palavra pobre de espírito é uma palavra assim, bem estranha ao vocabulário
daqueles que se acham nobres. Mas, se você vai procurar essa palavra no grego, você tem lá, ó, makaroi, roi, pneumatus, tu, pitokos. Pitokos, tradução, é o pobretão, é o mendigo. É o mendigo que vive esmolando pelas ruas, pedindo um prato de comida, um lençol, ou melhor, um cobertor para dormir, e se alguém não estender a mão para esse pobretão, ele morre de fome. É o pitocós, é o pobre que Jesus falou ali. Mas Jesus pode chamar um grupo de pessoas dessas de bem-aventuradas. Não é uma coisa para a gente ficar pensando e muito. Algumas Bíblias traduzem por humilde, mas só que ele é pobre de espírito, não é só o pobre, porque se for só o pobre, mas é de espírito, significa que você é espírito, você é o micros e Deus é o macros, então você é o pequenino, dependente dele, assim como o mendigo depende de uma esmola para viver, você espiritualmente depende de Deus para viver. Aí entra a visão da humildade, capacidade de descer. Esse é o caminho do cristianismo. Esse é o caminho da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então veja, a submissão está relacionada com uma humildade. E a humildade, irmãos, vai muito mais além da forma teórica que nós, às vezes, encontramos essa palavra no Código de Vendas, por exemplo. Se você for ler Og Mandino, o maior vendedor do mundo, está lá. Uma das virtudes para o bom vendedor é ser humilde, mas é uma humildade assim, meia falsa, certo? Porque é uma humildade interesseira, certo? Às vezes a pessoa chega para você, desce, humilha, para poder ganhar a sua consciência, mas ele se humilha com um objetivo. Ele não se humilha por causa de uma virtude que está nele. Ele se humilha com interesse. Não tem nada a ver a respeito do que Jesus está dizendo. Do humilde, do pobre. Nós precisamos mesmo descer e considerar o outro superior a nós. Por que se Paulo fala isso, cada um considera o outro superior a si mesmo? Como é que pode? Você olha para o outro e de repente você se acha maior que o outro. Mas Paulo diz, olhe para o outro como superior a você. É incrível esse cristianismo. Porque o cristianismo é um cristianismo de entrega. É um cristianismo de inclinação. É um cristianismo de respeito. E dentro dessa humildade, dessa submissão, está a capacidade de amar quem não te ama. Está a capacidade de perdoar quem te ofendeu. Está a capacidade de orar por aqueles que falam mal de você. Está a capacidade de bendizer quem te maldiz. Está a capacidade de levar uma cesta básica para aquele que está querendo a sua morte, mas de repente ele está numa situação difícil, você vai lá e leva uma cesta básica. Essa humildade que a pessoa leva consigo. Claro que não é também você deixar as pessoas passarem por cima de você, mas é você mostrar um espírito de mansidão, um espírito de submissão e de confiança em Deus. Jesus trouxe isso porque ele tinha poder para pedir mais de 12 legiões de anjos para destruir tudo. Uma vez os discípulos de Jesus, os samaritanos quiseram receber Jesus, né, os discípulos, falaram, se o que é que a gente pede a Deus para mandar fogo do céu, igual fez Elias lá? Quer dizer, Jesus olhou para eles, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir. Né? Então, quer dizer, o cristianismo é diferente. Esse cristianismo de orgulho, de pessoas que se acham mais santas, como eu disse na aula passada, tem gente que se acha tão santo, que onde ele senta fica uma pocinha de santidade, mas é farisaísmo puro.
É só de ficar acusando os outros, apontando os outros, certo? Porque a santidade é um estilo de vida. Santificação é um estilo de vida, e na santificação também tem amor. Você se separa por... Primeiro é Deus que te separa. Você por si só não consegue. Você vê tantas ordens religiosas aí que se separam, quanto mais se separam, mais pecadores ficam. Não é? Somente essas histórias desses conventos aí, tem tanta coisa estranha, dessas freiras, esses padres. Quanto mais se separa, porque a santificação é Deus que promove em nossa vida. A palavra hagios, ou hagiasmos, ou kadosh no hebraico, ou hagios no grego, primeiro é separado por Deus, porque é Ele que te separa. Depois que Ele te separa, então você tem a consciência de que é separado para Deus. E Ele vai trabalhando na sua vida. O Espírito Santo vai te convencendo. Às vezes, irmão, eu fui criado num evangelho muito rígido, de muitas proibições. A gente não podia fazer nada. E não fazendo aquilo, para os crentes da época, aquilo era ser santo. Então a santidade de muita gente estava para as mulheres, uma saia longa, um cabelo comprido, sem tratar, sabe, uma ponta lá, outra aqui. Isso era santidade para muita gente, certo? Mas só que você, ao mesmo tempo, olhava para as freiras católicas, elas estavam muito mais santas do que as evangélicas, por causa da roupa. Olhava para as muçulmanas, a mesma coisa. É claro que você tem que ter pudor. Então veja, a santidade é algo que vem de dentro para fora. Sabe, é um comportamento que se exterioriza, que vem do Espírito. E isso está relacionado com a inclinação ao nosso Deus. Aleluia. E é por isso que nós lemos aí, Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 4, que os homens nos considerem. Não é que você saia por aí com a plaquinha santidade ao Senhor, ou que você saia com um arauto por aí, vai passando um homem de Deus. Não. Que eles olhem para o seu comportamento, para a sua atitude, e o crente, o homem de Deus, ele começa sendo o homem de Deus dentro de casa. Não é lá fora, porque tem muita gente parecida com Naamã. Lá fora é um herói. Ele prega, ele cura, ele salva, mas chega dentro de casa é leproso. Por causa do relacionamento, do comportamento, marido com esposa, ou com os bichos, né? Eu sempre digo, se você estiver na casa de alguém e chegar o homem, o cachorro fugiu, o gato fugiu, o passarinho querer fugir da gaiola, fuja também. Certo? Fuja também, porque o negócio é sério. Certo? E, lamentavelmente, existem pessoas assim, que, sabe, na pregação desse, meu Deus do céu, quem sou eu para ser crente igual esse homem? Mas dentro de casa, sabe, é um monstro. Não respeita a esposa, não respeita os filhos. Ele se acha, peraí, humildade. O homem de Deus, o crente, o seu cristianismo começa dentro de casa. E o lugar mais difícil para ser cristão é dentro da nossa própria casa. É perto das pessoas, ao lado das pessoas que nos veem todos os dias. Certo? Porque não é todo dia que você está assim, igual um relógio marcando 15 para as 3. Tem dia que você está igual 6 horas mesmo, assim, ó. Certo? Certo? E olha, tem mulher assim, tem homem assim, certo? Tem até cachorro, tem até bicho que não quer saber de conversa determinados dias. Certo? Aparece sempre lá em casa um bem-te-vi, um passarinho, às vezes eu vou conversar com ele, tem dia que ele conversa comigo que é uma beleza. Mas tem dia que eu vou lá na janela, o bem-te-vi está lá e falo... E ele nada. E ele nada. Quer dizer, não quer saber de conversa. Entendeu? Então, nem o bem-te-vi quer saber de conversar comigo. Entendeu? Então, mas não é por isso que você vai dar o troco na mesma moeda. Certo? Não é por isso, porque a gente precisa saber, entender determinadas coisas. Porque existe momento na vida da gente, irmão. É Eclesiastes 3 purinho. Tem hora de falar e tem hora de ficar quieto. Certo?
Se você não consegue ficar quieto, põe um gole de água na boca e não engole. Pronto. Aí eu quero ver você falar. Entendeu? Então, quer dizer, o crente, o obreiro, começa como obreiro dentro de casa. Dentro de casa que ele vai mostrar. E Paulo diz que os homens os considerem. Que eles olhem para você e vejam em você o comportamento, o estilo, a maneira de ser de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pelo jeito de agir, jeito de falar, pelo jeito de interpretar as coisas, porque não adianta você dizer que é crente e quando chegar alguém falando mal dos outros perto de você, você aumentar a conversa, você colocar combustível no fogo estranho, certo? Vai falar mal do governo, você entra junto, certo? O crente não pode falar mal nem do Lula, irmãos, certo? Tem que orar pelo Lula, porque tem crente que é falando, tem que orar por ele. É uma alma que precisa de Jesus, certo? Precisa de Jesus, certo? Todos os esquerdistas, comunistas, esses gays, a turma toda precisa de Jesus. Ou eu estou errado? Hã? Você não pode amar é o diabo, certo? E nem o diabo que está neles, você não ama. Mas a pessoa em si, você tem que orar por elas. Orar, porque é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Então, quer dizer, o obreiro, o homem de Deus, é aquele homem, aquela mulher que, através do seu jeito de ser, através do seu comportamento, até os demônios sabem que você é homem de Deus, porque os filhos de Cefas foram querer expulsar demônio, em nome de Jesus a quem Paulo prega, vocês sabem o que aconteceram com eles, certo? Fugiram nus, porque eles disseram, eu sei quem é Jesus, e sei quem é Paulo, mas vocês, vocês são, talvez vocês sejam mais demônio que a gente, certo? Então veja bem, aqui entra que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Então os remadores deveriam ser submissos e obedecer à voz de comando. Eram pessoas condenadas e escravas, assim eram os remadores. Pessoas anônimas, não tinham nomes, prontos para morrer. Prontos para morrer, estavam ali dispostos. Paulo dizia, nós não temos a nossa vida como preciosa. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Contanto que cumpre em mim um ministério. Meu desejo mesmo é partir para estar com Cristo, porque isso é muito melhor. É o que Paulo diz. Quer dizer, o cristianismo, de fato, bíblico, é um cristianismo de renúncia, é um cristianismo de entrega, é um cristianismo sem morada certa, sem lugar certo para viver. É um cristianismo de, como diz a palavra ali, é um cristianismo de paroiquia, de peregrinação. Esse é o cristianismo dos cristãos, de peregrinação. Você não tem cidade, você não tem país. Tudo bem, que você tem lá um passaporte, uma identidade, diz que você é brasileiro, mas isso aí é só para você se identificar. O seu país é o céu. A sua terra é o céu. Se o Senhor Jesus quiser você agora lá no Portugal ou na África, esteja disposto a ir, pronto, acabou a história, já estou indo. Ah, mas e os seus bens, a sua casa? Fica aí, alugo, vendo. Se o Senhor Jesus me quer lá do outro lado, eu vou ficar aqui em Ur dos Caldeus fazendo o quê? Eu vou ficar em Harã, mas Abraão, o seu pai é rico. O seu pai tem fazendas, é construtor de deuses. Seu pai é influente. Mas o Senhor diz, sai daí, deixa tudo aí. E vai embora, que eu ainda vou te mostrar o lugar que você vai. Viu, Abraão? Quem é Abraão aqui hoje? Então, quando falamos que somos ministros da palavra, devemos lembrar que, na verdade, somos apenas remadores. Devemos lembrar que somos cooperadores, que precisamos ser submissos à voz de comando, que precisamos remar e ir embora
e remar até morrer. Porque para nós morte não é morte. Então, para concluir, não pare de remar. Diga isso aí para o teu irmão. Nós somos apenas remadores. Mas o barco precisa de cada um de nós. Antes, nós tínhamos sido conduzidos pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas agora nós temos uma missão de levar a palavra de Deus para todos que precisam de salvação. Se você está desanimado na obra de Deus, volte a remar. Por que você parou de remar? Siga o ritmo da sincronia com seus irmãos. Siga o ritmo da força. Siga o ritmo da submissão. Peça a Deus que dê força para continuar. Não desista. Também aprenda a ser mais humilde, submisso à sua liderança. O barco da igreja não pode parar. E Deus conta com você para remar. Deus te chamou para remar. Mas, Senhor, eu não me sinto remando. Põe a mão no remo aí. Olha como o outro está remando e começa a remar. Mas como eu vou remar? Fale de Jesus, irmão. Pega uns folhetinhos aí e sai por aí evangelizando. Como é que eu vou remar, pastor? Chega mais cedo na igreja. Ajude aqui, certo? Como é que eu vou remar, pastor? Não vai para casa logo assim que termina o culto. Fica aqui para ajudar a apagar as luzes, desligar a torneira, ver se tem som ligado. Precisa de mim para mais alguma coisa, pastor? Não, está liberado, então vou embora. Certo? É um servindo o outro com alegria. Aleluia. Esteja disposto. Quando tem a reunião, fale para o outro, irmão, por que você não vai lá para a reunião, irmão? Você não é obreiro? Você não é obreiro? Por que você não vai para a reunião? Tem culto de ceia, irmão. No culto de ceia você vai para o supermercado fazer compra, pelo amor de Deus, irmão. No culto de ceia você vai passear lá para não sei onde, a não ser que você esteja de férias, é diferente. Ah, não, eu tenho a ceia do outro mês. Irmão, tem um culto público, culto de doutrina, irmão. Não, vou assistir minha novela. Pelo amor de Deus, irmão. Certo? Vamos remar. Vamos remar através da sincronia, através da submissão e através da força. Poder de Deus em nossa vida. E assim as coisas vão continuar. Deus te mandou para Nínive, irmão. Você vai chegar em Nínive. Não adianta procurar Tarsis. Tem muita gente querendo Tarsis. É Nínive que você tem que ir. Porque se você não for para Nínive, você vai para o porão, depois você vai para o porão do porão. E no porão do porão você vai se converter. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com um hino e colher nossas ofertas. Na sequência, encerrar.